Queridos, a paz do Senhor. Deixa eu convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Eu não vou nem dizer que vou esperar você encontrar, porque é o primeiro livro da Bíblia, é muito fácil de se achar. Então, já que você encontrou, tenho certeza, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade surpresa, porque eu confesso que estou surpreso tanto quanto a liderança aqui. O pastor Fabiano me convidou porque eu estava em Brasília, ia viajar, não fui, e vim acompanhando ele. Mas na minha mente estava para ir para outra cidade com ele. E eu não estava preparado, vamos dizer assim, para ministrar no dia de hoje. E ontem ele falando com o pastor Paulo, com a irmã Aide, optaram que eu ficasse aqui para ministrar a palavra de Deus. E sem nenhuma vaidade, sem nenhuma pretensão, em nenhum aspecto, absolutamente nenhum aspecto, eu me prontifiquei para estar hoje à noite com os irmãos. Como somos servos e servas de Deus, nós entendemos que não é uma coincidência. Foi uma providência de Deus para que eu estivesse aqui. Nada acontece por acaso na vida daqueles que amam a Deus, que servem a Deus. Até a sua morte, seja ela da forma que for, Deus sabe de todas as coisas. Então, quero agradecer ao pastor Paulo, à irmã Aide, por ter confiado na palavra do pastor Fabiano para que eu estivesse aqui nessa noite. Eu acredito que vocês nunca me viram ministrar a palavra de Deus, não conhecem o meu ministério ainda, mas eu congrego ali em Taguatinga com o pastor. Bom, eu sempre me lembro do meu pastor em memória, pastor Divino Gonçalves, vocês devem se lembrar. Faleceu há um tempo atrás e hoje o pastor é o Benedito Domingos. Não sei se vocês conhecem, mas hoje é o pastor Benedito, uma igreja em Taguatinga, em frente ao cemitério. É uma situação paradoxal, porque à frente o cemitério e do outro lado a nossa igreja. Mas é uma igreja abençoada. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, versículo 1 em diante. Quero fazer menção do irmão, eu me esqueço. Desculpa, eu não... Zé Mineiro, Pedro, José Pedro. Falei, mineiro não deve ser, que ele é lá do Rio Grande do Norte, Potiguar, mineiro não é. Obrigado, meu irmão, por tudo que o senhor fez hoje. E o meu irmão Iésio, por ter nos recebido ontem em sua casa, dormimos lá e fomos muito bem tratados. Muito obrigado por tudo. Leiamos, portanto, a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Diga amém. O pastor já fez a oração. Eu não tenho dúvida de que Deus vai falar aos nossos corações. Tome seus assentos. Queridos, a palavra de Deus lida nessa noite
foge talvez um tanto do tema que, com rebusca pelas irmãs em oração, Deus os revelara. Mas dentro de alguns elementos na vida desse personagem do Antigo Testamento, eu consigo ver algumas atitudes e características que ele possuía, que me faz entender que ele herdou essa terra prometida, não pelo arrebatamento, mas a terra prometida por Deus, em decorrência das suas características. Ou por que não dizer, como eu vou falar nessa noite, de uma característica que ele tinha de forma extraordinária. Quando o tema, eu não sei se está aqui, quando o tema de estudo nos mostra que Cristo já volta, eu me arremeto à minha vida, de como eu estou, o que tenho feito, quais têm sido as atitudes que eu tenho tido para que eu possa não ser pego de surpresa no momento do arrebatamento, no momento em que Jesus de Nazaré voltar ao toque da última trombeta. E o que isto tem a ver no versículos que nós lemos ainda agora do capítulo 12 do livro do Gênesis, relativo ou em direção à biografia de Abraão? Pois bem, você entenderá no decorrer da mensagem que Abraão foi um personagem que, se nós identificarmos com ele e fizermos ou termos algumas qualidades, caracteres e elementos que ele possuía, se nós tivermos, sem dúvida alguma, seremos candidatos excepcionais a morarmos no céu de glória quando Jesus arrebatar a sua igreja. Eu vejo a Bíblia Sagrada e começo a ler e reler a biografia de Abraão e vejo algumas situações na sua trajetória de vida e intimidade com Deus que me chamam a atenção. Algumas coisas do capítulo 12 me chamaram a atenção para que eu escolhesse esse texto ou esses textos que nós acabamos de ler para poder fazer uma homilia e trazer aos irmãos uma revelação de Deus nessa noite dentro da biografia de Abraão. Pois bem, uma das primeiras coisas que eu observei no capítulo 12 é que o Senhor chama Abraão com 75 anos de idade. Deus tira Abraão de um determinado local onde ele estava acomodado com uma idade já avançada, porque a Bíblia diz que depois dos 70 é só enfado e canseira. E eu vejo Deus projetando algo extraordinário no céu. Deus projetou algo, por exemplo, eu preciso de alguém que esteja constantemente comigo, que esteja exclusivamente comigo, me adorando, me buscando, com uma intimidade protegida, segurada na minha presença. Eu preciso de alguém assim. Aí eu vejo Deus indo em Ur dos Caldeus e chamando Abraão para sair daquele lugar, porque Deus projetou algo extremamente dificultoso, complicado, sofredor, embaraçoso. Seria um desafio enorme para a pessoa que fosse chamada por Deus para este projeto. E Deus escolhe Abraão com 75 anos de idade. Por que estou dizendo isto? Eu estou querendo dizer aos irmãos um pouco mais velhos que estão aqui, que estão orando a Deus e buscando a Deus, que quando Deus chama alguém para poder morar com Ele, estar com Ele, viver com Ele, Deus não olha em nenhum outro aspecto a não ser a vontade que esta pessoa tem de se entregar ao chamado de Deus e esperar a volta de Cristo Jesus. Talvez você não esteja me entendendo neste momento, mas vou lhe ser um pouco mais específico para você me entender. Eu disse a Deus: Deus, eu não estou conseguindo entender. O Senhor chama alguém para uma obra tão complicada, tão dificultosa, e chama uma pessoa com 75 anos de idade. Ele não tinha mais a mesma força nos seus músculos, a sua memória não era mais a mesma de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Ele já estava debilitado fisicamente falando, a sua psique provavelmente estava um tanto enfraquecida, e o Senhor chama essa pessoa com esta idade para uma obra tão dificultosa. Me explique por quê. Aí o Senhor
Senhor me disse dessa forma: eu escolhi porque eu não vejo como você vê. Eu não tenho uma perspectiva humana. A minha perspectiva é celestial. A minha visão é de visão de um Deus todo-poderoso. Eu sei, eu disse a Deus: Deus, eu estou entendendo, mas eu preciso entender o porquê que o Senhor chamou. E Deus resumiu com uma frase linda dizendo: porque uma pessoa com 80, 90 ou 100 anos de idade, se entregar ao meu chamado para ter o meu Espírito Santo, ela é como um jovem de 15, 20 ou 25 anos de idade. Eu não vejo em hipótese alguma o tempo que essa pessoa passou. O que importa para uma pessoa ser chamada por mim e ter uma vida íntegra, esperando a volta e o arrebatamento da minha igreja, é se ela está interessada em ser cheia do meu Espírito para esperar a volta do meu filho Jesus de Nazaré. Aí eu entendi. Aí eu comecei a compreender. E eu disse: eu estou gostando dessas revelações, eu preciso conversar mais com Deus. Eu preciso entender mais da biografia de Abraão. E eu disse: Senhor, agora eu entendo. Porque isso está me dizendo, se um velho de idade, eu não quero ser pejorativo, me entendam, pode ser como um jovem de 20 anos, então o inverso deve ser muito ruim. Eu vou lhe dizer o inverso. O inverso seria uma pessoa de 10, 15, de 10 anos é uma criança ainda, de 15 anos, 20 anos, 25 anos, então, Senhor, é como um velho de 80, 90, 100 ou 120 anos, que não presta para absolutamente nada se não tiver a tua presença. E Deus me disse: é desse jeito, você entendeu bem. E o que eu estou querendo dizer a você que está aqui nessa noite, que não está preparado, que não tem o teu nome escrito no livro da vida, que não está pronto para o arrebatamento da igreja, que talvez nem acredite que Jesus vai voltar, mas isso é uma verdade. Você, para Deus, ou para você mesmo, é como um velho que não tem Deus, que está adoentado com 90, 100 ou 120 anos de idade, que o seu valor está intrinsecamente ligado somente à sua alma. Porque uma pessoa que não tem a vontade de se entregar a Deus, ela é como uma pessoa velha, desgastada, esquecida pela família, esquecida pelos amigos, que provavelmente o resto de sua vida vai ser um asilo, sofrendo e reclamando da vida. Eu não sei se você consegue entender a filosofia que eu estou passando aqui aos irmãos. Essa forma um tanto dificultosa de entender por essas analogias, mas para ser claro contigo, eu estou querendo dizer a você é que a sua alma, que não tem idade, é que o seu espírito, que não faz aniversário, ele precisa urgentemente de Deus. Ele precisa ter a atitude que Abraão teve, de se entregar ao chamado de Deus e fazer com que o tempo passe, mas as forças de Deus renovem você cada dia. Que quando você se entrega a Deus com seu coração aberto, com seu coração sem reservas, desarmado para Deus, o tempo pode passar, os anos podem ir, mas a alegria do Senhor renovarão as suas forças como a águia, lhe darão ânimos o suficiente para você prosseguir na sua trajetória com Cristo até o arrebatamento da igreja do Senhor. E eu entendi que Deus não olha o nosso tamanho, o nosso nível intelectual, a nossa condição financeira, para poder nos chamar para esperar Jesus de Nazaré. Nós precisamos estar atentos à volta do Cristo. E eu disse: Senhor, eu entendo esta parte, mas eu gostaria de entender um pouco mais. Haviam muitas pessoas naquele lugar. Não havia somente Abraão, havia outros homens, mulheres. Por que é que o Senhor chamou este homem? Por que é que o Senhor escolheu este moço? Me explique isso, me detalhe um pouco mais. E o Senhor me disse: vai lendo. E eu li os versos seguintes do capítulo 12 e fui lendo. E eu percebi algo no versículo 7 e versículo 8 que me chamaram a atenção. O versículo 7 e versículo 8 do capítulo 12 diz que o Senhor aparece a Abraão e lhe diz: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8: passando dali para o monte a oriente de Betel, ele armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu entendi algo que Abraão tinha consigo que chamou a atenção de Deus.
O que fazia com que Abraão chamasse a atenção de Deus? Porque Abraão era um homem que constantemente levantava altares ao Deus dos céus. Abraão entendeu o conceito de levantar altar muito cedo. Abraão entendeu o conceito de levantar altar para Deus de uma forma muito rápida. Abraão entendia que levantar altar ao Deus dos céus significa dizer: Senhor, se levante do trono e entre com providência na minha vida, para que eu seja abençoado por Ti. Levantar altar significa dizer a Deus: Deus, eu estou em dificuldades em alguma área, então coloque a Tua mão sobre a minha vida e me abençoe para que eu tenha sucesso e resolva os meus problemas. Levantar altar significa dizer a Deus: Deus, eu não posso seguir a minha estrada sozinho, eu preciso da Tua presença ao meu lado, me auxiliando e me amparando para eu vencer em minha vida. Abraão entendeu que levantar altar chama a atenção de Deus, e Deus não contém-se em ficar parado no seu trono, inerte no seu trono, mas quando um ser humano levanta um altar para o Deus dos céus, ele monta em cima de um querubim alado, vem voando até nós, dentro das nossas limitações e dificuldades, e dá a nós a solução de todos os problemas que nós estamos atravessando. Abraão entendeu que quando um homem levanta um altar para Deus, ele faz com que Deus se levante do trono para vir até nós e nos dar o escape e a vitória que tanto precisamos de Deus. Ele era um homem que levantava altares. Aí eu falei: agora eu gostei, Senhor, eu preciso mais. Eu preciso que o Senhor me fale mais, me revele mais. E eu vi as atitudes de Abraão. As atitudes de Abraão, e o Senhor me deu uma direção, como que cada atitude de Abraão fosse um altar. Como que cada atitude que Abraão teve fosse um sinônimo de uma vertente de um altar na vida de Abraão. Pois bem, o primeiro altar que Abraão levantou para o Senhor foi um altar tão lindo, que foi até dito aqui com o pastor que me antecedeu, o pastor Paulo. E eu lembrei-me desse altar e gostaria de falar com os irmãos nessa noite. O primeiro altar que Abraão levanta, e é o altar que nós devemos ter extremamente levantado em nossa vida, para esperarmos o arrebatamento da igreja, está no versículo 1 do capítulo 12, que a Bíblia diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus falou ao coração de Abraão, e ele ergue o primeiro altar, que eu entendo que foi o altar da sensibilidade à voz do Espírito de Deus. Repita comigo, por favor: altar da sensibilidade à voz ao Espírito de Deus. Abraão ouve a Deus. Mas sabe por que Abraão consegue ouvir a Deus? Sabe por que Abraão ouve a voz de Deus? Porque Abraão tinha levantado consigo o altar da sensibilidade à voz ao Espírito de Deus. Tem muitas pessoas que conseguem sentar nos bancos das nossas Assembleias de Deus, ouvirem mensagens, escutarem louvores, até levantam as suas mãos encenando alguma adoração, ouvem os instrumentos tocados aqui neste lugar, as oportunidades a alguns irmãos que estão aí loucos para testemunhar o que Deus fez, mas quando acaba o culto, muitas pessoas o que querem fazer é ir até o gabinete do pastor e dizer: olha, eu preciso de um minuto contigo. E quando o pastor Paulo cede este minuto, ele franqueia, ele entra ou ela entra lá no gabinete e diz: olha, eu não ouvi Deus falar, Deus não está falando mais comigo, o pastor não foi usado por Deus, Deus não está falando mais nessa igreja. Os cantores que estão louvando, eu não ouço mais, eu não estou mais ouvindo a Deus. As pessoas não estão sendo mais usadas por Deus aqui, pastor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o problema não está aqui nos pregadores que têm passado e falado de Deus. O problema não está nos levitas que passam aqui e louvam a Deus com seus belos hinos entoados para adorarem o nome do Senhor. O problema está aí nas pessoas que não ouvem a Deus, porque o altar da sensibilidade à voz de Deus está quebrado, está em ruínas.
para nós ouvirmos a voz de Deus de uma forma fluida e sem ruídos, nós devemos ter levantado em nossa vida o altar da sensibilidade, a voz do Espírito de Deus. Queremos ouvir a voz de Deus, mas estamos com os nossos altares derribados. Queremos ouvir a voz de Deus, mas os nossos altares estão em ruínas, estão destruídos. Quer voltar a ouvir a voz de Deus? Então levante o altar da sensibilidade nessa noite, porque Deus continua falando aqui neste lugar. Deus continua usando os pregadores, os pastores, os homens e mulheres de Deus que passam aqui neste púlpito. Deus continua falando neste lugar. Queremos ouvir a voz de Deus, então faça uma coisa: levante o altar da sensibilidade nessa noite, porque você vai ouvir a voz de Deus mais uma vez. Algumas pessoas conseguem, aqui não tem isso não, irmãos. Não tem, pastor Paulo. Algumas pessoas conseguem ir no camelô da esquina, pirata, e comprar um DVD do Titanic, daquele filme, escondido. E aí vai para sua casa com o DVD guardado aqui dentro da roupa para ninguém ver. Aqui não tem isso não, viu, irmãos? E aí corre para sua casa, fecha a porta para o pastor Paulo não chegar e entrar, ou qualquer uma outra pessoa, e coloca o DVD do Titanic lá no seu DVD, e começa a ver as imagens do filme do Atlântico, quando o navio começa a romper rumo à América, e Leonardo DiCaprio, aquele loiro de 1,80 m e olhos azuis, está encenando o papel de um rapaz apaixonado por uma moça no navio. Quando o navio bate na ponta de um iceberg e vai descendo nas águas gélidas do Oceano Atlântico, algumas mocinhas suspiram e choram com a morte encenada por Leonardo DiCaprio morrendo nas águas gélidas do Atlântico. Algumas mulheres veem aquilo e se sensibilizam de uma maneira extraordinária. As lágrimas vêm nos seus olhos. Às vezes até nós, né, irmãos, até os homens, vendo aquilo, e a gente entra dentro da história de uma forma que quando vai morrendo, a gente até chora, escondido, mas chora. Outras pessoas conseguem ir no camelô da esquina. O camelô está famoso, né? Eu vou dizer aos mais antigos aqui: compram o CD do Roberto Carlos, porque se for o CD do pastor Adonias Martins é bênção de Deus. Mas não, compra o CD do Roberto Carlos escondido para ninguém ver. Guarda dentro do bolso, do paletó, corre para o carro e coloca no seu toca-CD. E quando começa a passar uma música antiga do Roberto, que lhe arremete a uma época áurea que ele passou ou que ela passou, ela chora lembrando dando-lhe uma nostalgia, se recordando de um momento que foi extremamente bom e delicioso para ele ou para aquela pessoa. E ela chora de uma maneira desesperadora. Mas quando chegam nos bancos para ouvirem a palavra de Deus nas nossas igrejas, as lágrimas não têm mais. A sensibilidade ficou lá fora. Não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus, quando é pregada, a sensibilidade que ela tinha foi gastada nas porcarias que o mundo está oferecendo. E não ouvimos a voz de Deus porque o nosso altar está quebrado. Quer ouvir a voz de Deus mais uma vez? Levante o altar da sensibilidade, porque Deus continua falando conosco nessa noite. Deus continua querendo falar aos teus ouvidos, à tua alma nessa noite. Ele nunca deixou de falar contigo, e Ele está falando contigo nessa noite. Ouça a minha voz, escute a minha voz, porque sou eu que falo contigo nessa noite. Tu pensou que estaria escondido no meio desta multidão, com o teu altar quebrado, mas eu estou dizendo a você: ei, levante o teu altar, porque eu não desisti de você. Eu quero você ouvindo a minha voz, eu quero os teus ouvidos abertos para a minha voz, porque eu nunca deixei de falar aqui neste lugar. Não precisa rebuscar em outros lugares. Eu continuo falando neste lugar. Eu continuo bradando neste lugar. Ouça a minha voz nessa noite e levante o altar da sensibilidade à minha voz. Assim diz o Senhor. Ouvir a voz de Deus. Um homem que não consegue ouvir a voz de Deus, ele vai se perder no meio do caminho, e quando Jesus voltar, ele vai ficar para poder testemunhar que ele um dia foi crente e que Jesus foi e ele não conseguiu entrar na terra prometida.
Uma pessoa que não consegue ouvir a voz de Deus, ela não tem uma comunhão íntima com Cristo. Uma pessoa que não consegue ouvir a voz de Deus, ela não consegue ter uma comunhão excepcional com o Mestre da Galileia. Eu louvo a Deus, irmãos, porque há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, meu Deus, 15 anos atrás, eu estou ficando velho. Estou com 35. O tempo passa rápido, né, pastor? Eu me lembro que eu falava isso há algum tempo atrás. Eu dizia, há uns 4 anos atrás, 5, 15 anos agora. Eu estou velho. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, eu já pregava o Evangelho. Comecei a pregar com 18, 19 anos. E eu fui convidado por um missionário que veio do Pará ajudar um pastor em Brasília. Eu moro em Brasília. E ele dirigiu um culto à tarde e me convidou para que eu pudesse ir lá ministrar à tarde no culto que ele estava dirigindo. E eu disse, claro que eu vou. Fui até a igreja e passei umas 10 vezes em frente ao endereço. E na 12ª vez, 11ª, eu olhei, falei, deve ser aqui. Mas não tem ninguém. Eu vou falar para quem? E eu levantei a cabeça e percebi que havia uma pessoa embocada no púlpito orando. Era Márcio, o missionário que eu vos disse. Eu entrei, Márcio orava. E eu quis orar, mas a sua oração era tão linda que eu me calei. E fiquei ouvindo a oração de Márcio. Eu fiquei admirado com a sua intimidade com Deus. Ele dialogava com Deus, como nós estamos conversando aqui agora. E eu lhe perguntasse algo e você me respondesse. Eu vi a sua intimidade e senti algo extraordinário, gostoso naquela tarde. Dei um glória a Deus para ele perceber que eu havia chegado. Já eram quase 3h40. Não havia ninguém. E Márcio saiu da sua oração, me deu a paz e disse, veio pregar? Eu disse, claro, para isso que você me chamou. E ele disse, então vamos começar o culto. Eu disse, vamos. E ele disse, então me dê as tuas mãos. Uma autoridade, sabe? E eu dei as mãos a ele. E começamos a orar. Eu quis orar mais uma vez, mas também não consegui. A oração de Márcio arrebatou a minha atenção. E eu ouvi a sua oração linda. Em lágrimas, ele chorando, dizia, Deus, traz as vidas nessa tarde para ouvirem a tua palavra. E ao mesmo tempo que a sua oração me sensibilizava e me tocava e me dava admiração por ele, eu estava desacreditado, dizendo, quem é que vai vir aqui? Vai dar 4 horas. O culto começou às 2. Ninguém vai vir. Eu vou pregar só para ele. Não vai vir ninguém. E nós oramos. E ele orou de uma forma linda, dizendo, Deus, eu sinto o que as almas estão sentindo aí fora. Tragam elas aqui nessa tarde, para que vidas sejam salvas, para que milagres aconteçam, para que a tua bênção seja derramada nessa noite. E eu achei lindo a sua oração, mas pensei comigo, não vai acontecer. Terminamos de orar, ele brincou um pouco com os anjos de Deus, dizendo, já que não tem ninguém, vamos dar oportunidade ao arcanjo Miguel. Depois do arcanjo Miguel, vamos dar oportunidade ao Gabriel. E nessa brincadeira de dar oportunidades a anjos, veio 4, 5 pessoas, sentaram na igreja. E mais anjos falando, e mais pessoas foram chegando. Antes de eu começar a pregar, eu tinha já naquela tarde sentado nos bancos daquela igreja 40, 50 pessoas para ouvirem a mensagem do Evangelho naquela tarde. E Deus veio bem aqui falar comigo. Sabe por que isto está acontecendo e você estava desacreditado? Eu disse, Senhor, eu estava desacreditado porque o tempo se passou. As coisas poderiam não acontecer. E ele disse, mas o meu filho tem uma intimidade comigo e ele consegue ouvir a minha voz. Eu já havia dito para ele que algo extraordinário iria acontecer nessa tarde. Aí eu estava tão sem fé que eu disse, não é possível que Deus está falando comigo. Eu devo estar falando sozinho e pensando que é Deus que está falando comigo. Peguei o microfone, depois que ele me passou, preguei naquela tarde, uns 30, 40 minutos. E quando fiz o apelo, tudo o que Márcio havia orado, no momento que nós oramos, aconteceu. Eu fiz o apelo, algumas pessoas vieram, aceitaram a Jesus naquela tarde. O Senhor curou algumas pessoas naquela tarde e a obra de Deus foi feita. E quando terminou o culto, eu estava extremamente amando a Márcio. A minha alma se apegou à alma de Márcio como de Jonatas e Davi. Eu admirei aquele menino porque ele ouvia a voz de Deus. As pessoas foram embora e eu não queria ir embora, queria ficar um pouco mais do lado daquele rapaz. E disse a ele, eu vou lhe dar uma carona. Você está indo para onde? Ele disse, não, eu estou morando aqui na igreja. Eu disse, como assim? Eu passei a vista rápida e vi que não havia lugares, salas para ele dormir. Eu disse, mas dorme aonde?
Ele disse, eu junto os bancos na madrugada e deito aqui mesmo. Brasília é muito frio, às vezes. E eu disse a ele, aqui é muito frio, essa época é fria. Como é que você faz para se aquecer? Eu não vejo cobertor, edredom, nada aqui. E ele disse para mim, eu vou te falar, mas ó, não fala para ninguém. Quando dá a noite, aqui não tem. Mas ele usava provavelmente as bandeiras, se tivesse. Ele usava as cortinas da igreja para poder se embrulhar na madrugada. E eu disse, para comer, como é que você come? Como é que você faz aqui? Eu não vejo fogão, não vejo nada. Ele diz, irmão, as pessoas me convidam para ir nas casas delas. E eu almoço na casa das irmãs ou dos irmãos que me convidam. Eu disse, quando não te convidam? Ele diz, aí quando eu tenho um dinheiro eu compro alguma coisa. Um cachorro quente, um sanduíche e me alimento. Eu disse, e quando não tem? Ele diz, quando não tem, aí eu dobro o joelho. Eu vou orar e peço para Deus me mandar alguma coisa para eu me alimentar. Eu disse, e Deus manda toda vez? Ele disse, por incrível que pareça, até hoje não me faltou absolutamente nada. Mas eu olhei para Márcio e disse, você não vai mais viver assim. Eu quero convidar você para ir morar comigo. Na época morava eu e o meu irmão mais novo. Meus pais mudaram de Brasília e nós ficamos morando sozinhos, eu e o meu irmão. A casa bela e linda que tínhamos na frente foi alugada e nós fomos morar num barraco, pastor, de chão batido, de vermelhão, vocês devem lembrar. E alguns lugares era terra mesmo. Colchãozinho bem fino que nós colocávamos no chão para dormir. E eu chamei Márcio para ir morar conosco. Você vai? Bendita a hora que Márcio aceitou morar conosco. Márcio disse, espera só um minuto. Eu vi a sua animosidade para poder ir logo para a minha casa, que ele pensava ser uma bela casa, mas não era. Ele arrumou as suas coisas rápidas e quando eu percebi era só uma trouxa, um lençol, onde ele colocou algumas calças velhas, algumas camisas, algumas gravatas. Sapato ele tinha só o que estava no seu pé. E nós fomos para o meu carro e ele com um único terno de pendurado nas suas costas. Feliz, alegre por eu ter convidado ele para morar conosco. Entramos dentro do carro e quando eu ia ligar ele disse, espera um pouco. Naquela autoridade que ele sempre falava. E eu disse, o que aconteceu? Ele disse, eu quero orar. Eu falei, não precisa, Márcio, eu sou bom de volante, daqui a pouco a gente está em casa, eu moro aqui perto. Não é isso. Eu acredito na sua dirigibilidade, mas eu quero agradecer a Deus. Eu quero orar a Deus. E mais uma vez nós fomos orar e eu não consegui orar. Eu fui arrebatado mais uma vez pela oração de Márcio. E ele agradeceu a Deus em choro, dizendo ao Senhor que estava agradecendo por uma nova fase na sua vida, por uma nova experiência em sua vida. E não sabia ele que a maior experiência que alguém ia ter era a minha pessoa. E fomos para minha casa. Quando chegamos em minha casa, demos o mesmo colchão para ele, fino, que ele colocou no quarto que dava para o quintal, estendeu o colchão no chão e ele dormia ali. Eu e meu irmão dormíamos no quarto dos fundos, que para sair para o quintal deveria passar primeiro onde ele estava. Dormíamos ali. E todas as noites, quando eu chegava do trabalho, não houve uma noite sequer que eu não cheguei em casa e não via Márcio orando, de joelho dobrado, e intercedendo a Deus, para que Deus abençoasse a mim e a meu irmão e a ele. Não houve uma vez sequer que eu chegasse em casa, fosse de dia ou fosse de noite, eu não surpreendesse Márcio de joelho dobrado, orando e buscando ao Deus dos céus. O tempo se passou e depois de mais ou menos um mês, 2, uma madrugada eu cheguei cansado porque havia ficado na rua conversando um pouco mais com os amigos. E eu cheguei para deitar por volta de 00:15. Fiz uma oração rápida, aquela oração de refeição, e me deitei para dormir. Quando eu estava quase pegando no sono, eu percebi que Márcio estava me balançando. Eu acordei sonolento e disse, o que é que tu quer? Ele disse, Walter, vamos sair para evangelizar. Eu disse, não, eu não vou. Ele disse, você vai? Eu disse, meu irmão, eu te trouxe da igreja para minha casa, te dei uma força danada, e você quer fazer isso comigo nessa noite? Eu não estou acreditando nisso. Ele disse, não, você vai se levantar e vai comigo evangelizar. Eu disse, não, eu não vou. E ele disse, Deus falou comigo. Eu disse bem, Deus falou contigo, então vá você e eu vou dormir, porque Deus não falou comigo. Ele disse, não, você não está entendendo. Deus disse, eu e você. Então se levante de onde você está e vamos evangelizar. Eu disse, tudo bem. Levantei, coloquei uma roupa apropriada para o frio e nós saímos. Na minha mão direita,
alguns folhetos que dizia: a salvação vem do Senhor. Na minha mão esquerda, uma Bíblia Sagrada. Márcio, na hora que nós fomos sair, deu mais um grito daqueles que só ele sabia dar: ei, Walter, venha cá. Eu disse: já sei. Dei a mão, vamos orar. E nós oramos. E todas as vezes que eu orava com o Márcio, eu não conseguia orar. Eu amava ouvi-lo falar com Deus e admirar a sua intimidade que ele tinha com o Senhor. E Márcio orou dizendo e pedindo experiências naquela madrugada. Nós saímos para o quintal e quando chegamos no portão de nossa casa, Márcio disse: Deus está dizendo para nós irmos à esquerda. E eu disse: ele está ficando louco, Deus está dizendo agora até o rumo, não é possível. Será que Deus fala tanto assim? Eu acredito que Deus fala, mas tanto? Não é possível. Mas vamos dar um crédito para ele, já que ele está dizendo esquerda, Márcio. Então vamos. Saímos à esquerda. Com frio, irmãos. Não se via 5, 10 metros à sua frente. De repente um movimento. Eu pensei: deve ser alguém, vou evangelizar, vou pregar. Já que estou aqui mesmo, vamos fazer a obra. E nada, eram os cachorros da rua refugando o frio da madrugada. Aí eu não podia deixar barato, né, irmão? Devia aproveitar e dar uma no Márcio. Disse: queridão, para cachorro não dá para pregar. Eles são duros de coração, não se convertem nunca. Vamos embora, está muito frio. Ele disse: não, vamos evangelizar. Primeira esquina, ninguém. Segunda rua, absolutamente ninguém. Quando nós subimos rumo ao centro de uma cidade chamada Ceilândia, algumas pessoas devem conhecer, algumas pessoas desceram do ônibus e vinham descendo. E eu entreguei os folhetos. A primeira mulher pegou o folheto, amassou, jogou fora e seguiu o seu caminho. A segunda mulher pegou o folheto, mas não me ouviu, foi embora. A terceira mulher pegou o folheto, olhou nos meus olhos e disse: pode falar, pastorzinho, eu vou lhe escutar. Aí eu cresci. Falei: já que vai ouvir, então eu vou falar muito. E comecei a falar de Deus. Algumas mulheres desceram do ônibus mais uma vez, e eram amigas daquela e parentes, e foram parando junto com aquela mulher e eu pregando. Falando de felicidade, de salvação. E comecei a pregar naquela madrugada. Olhava para Márcio, Márcio estava com os braços assim, e orando, intercedendo, balbuciando a sua oração e pedindo a Deus para que me abençoasse naquela madrugada. E eu preguei. Daí a pouco eu tinha umas 10, 12 pessoas me ouvindo naquela madrugada e eu preguei. Eu me lembro que no final da minha ministração eu disse àquelas pessoas: vocês precisam procurar uma igreja evangélica, entregar a sua vida nas mãos de Deus e Deus fará algo extraordinário nas vossas vidas. Eu me lembro que aquela mulher pegou aquele folheto que dizia: a salvação vem do Senhor. Levou o folheto numa bolsa de cor escura, abriu o zíper daquela bolsa de cor escura e guardou o folheto dentro daquela bolsa de cor escura. Olhou para mim e disse: muito obrigado, pastor, nós iremos fazer isto. As outras pessoas me agradeceram e eu estava muito feliz, sentindo já uma bênção de Deus na minha vida. E elas foram embora. Quando foram embora, eu olhei para Márcio ainda em oração. E ele parece que não queria voltar da sua oração. Márcio era muito compenetrado nas coisas de Deus, na sua espiritualidade. Aí eu dei um glória para ele voltar assim. Eu disse: glória a Deus. Márcio abriu um olho, abriu o outro e disse: glória a Deus. E eu disse: aleluia. E ele: aleluia. Eu disse: Márcio, foi bênção demais. E eu preguei para as pessoas aqui. Foi uma bênção de Deus. Muito obrigado por orar e interceder pela minha pregação. Ele disse: tudo bem. Fez o apelo. Eu disse: meu Deus, eu esqueci. Ele disse: você é um idiota. Como é que você prega? As pessoas lhe ouvem todo este tempo e você não faz o apelo. Eu disse: me perdoa. Ele disse: não peça perdão para mim, peça perdão para Deus, porque as almas não pertencem a nós, somos canais de ganhá-las para Deus. Então peça perdão para Deus. Eu disse: tudo bem, eu vou pedir. Cadê as pessoas? Eu disse: saiu para cá. E a gente saiu correndo doido atrás das pessoas, pastor. Mas o frio era tão grande que as pessoas entraram dentro de suas casas e nós não encontramos ninguém. E aí eu precisava fazer uma média com meu amigo. Eu disse a ele: queridão, eu não vou te pedir perdão, mas eu quero me colocar à disposição e nós vamos embora a hora que você quiser. Para que eu fui falar isso, irmãos? Eu não entendo até hoje. Nós voltamos para casa quase 5 horas da manhã. Evangelizamos aquela madrugada toda. Depois de uns 40 minutos já na madrugada eu me entreguei. Falei: já que é para ficar, vamos evangelizar mesmo. No outro dia eu ia acordar 7 horas da manhã. Falei: vamos ficar então. Vamos embora. E pregamos para traficantes, drogados, meninos de rua, uma série de pessoas que estavam na rua naquele horário. E fomos embora por volta de quase 5 horas. Chegamos em minha casa, nós entramos. E Márcio mais uma vez me disse: ei, Walter, me dá a tua mão. Eu disse: amém, vamos orar. Dei as mãos a Márcio. E Márcio foi agradecer a Deus. Num surto profético que ele sempre tinha, Deus o toma em profecia.
e profetiza em minha vida dizendo assim: eu lhe dei uma grande experiência nessa noite. Você verá os frutos desta experiência em tantos dias. E eu guardei aquilo no meu coração. Olhei para Márcio, agradeci e nós fomos dormir. Nos braços de Deus, e no silêncio daquela noite eu me deitei. 2 minutos depois eu senti uma sede enorme e me levantei para ir beber água. Quando eu saí, Márcio ainda estava tirando as suas meias. Se com as meias ele estava com dificuldade para tirar, imagina os seus sapatos anteriormente. Eu vi aquilo, mas não quis perguntar nada. Fui até o quintal, tomei um pouco d'água e voltei. Quando eu voltei, Márcio estava na segunda meia, com uma dificuldade enorme. E aquilo me encabulou, me chamou a atenção. E eu não quis perguntar, entrei para o meu quarto e me deitei. Meu irmão no outro colchão deitado, babando de tanto sono. E o Senhor me incomodou e disse: vai lá. Eu disse: Senhor, é meu amigo, eu vou constrangê-lo se perguntar alguma coisa. Vai lá. Eu disse: Senhor, eu vou. Vai lá. Aí eu fui. Fui, olhei meio ressabiado para Márcio. Ele já havia tirado as suas meias, sentado na cama, com seus pés grudados no chão. Parece que estava escondendo alguma coisa. E eu disse: queridão, me perdoe, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Eu percebo que você não anda como as pessoas normais. Você tem dificuldade para andar. Eu percebo que as suas mãos são diferentes. Parece que os teus dedos são mais finos do que as outras mãos, do que o dedo da outra mão. O que é que você tem? Qual é o teu problema? Você tem alguma deficiência? Fale para mim. Sou teu amigo. Se eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. Márcio disse: está preparado? Eu disse: não estou. Mas pode falar. Ele disse: tudo bem. Deitou com as suas costas naquele pequeno colchão, levantou os seus 2 pés, e quando ele levantou os 2 pés, um cheiro de carne podre veio aqui na minha narina, um cheiro de pus. E quando eu olhei os pés de Márcio, eu vi feridas deste tamanho, que davam para ver os seus ossos dos pés. E eu vi aquilo e imaginei a dor que meu amigo estava sentindo. E eu disse: irmão, por que é que ficamos a madrugada toda evangelizando? Olha o que você tem, o que é isso? E ele disse para mim: Walter, eu sou leproso, eu tenho lepra no meu corpo. Eu disse: mas por que é que passamos a madrugada toda então? Você com esse sapato social apertado, essa meia soquete quente, e passamos a madrugada toda andando para lá e para cá. Por que é que não ficamos um pouco só e voltamos para a nossa casa para descansar? E ele disse: eu não posso parar a minha caminhada com Deus, Walter. Eu disse: mas por quê? Ele disse: eu não posso deixar que a minha enfermidade seja uma divisão entre ao que o Senhor me chamou para uma vida ociosa. Isto aqui não pode me parar de fazer a obra de Deus e de estar esperando a volta do Mestre Jesus. Eu ouço Deus falando comigo, Walter, para eu não parar a minha caminhada, para eu não parar a minha vida com Deus, para eu não parar o meu ministério e muito menos deixar de acreditar que Deus vai me curar disto que tenho, pregando a sua palavra, falando de Deus. E eu disse: e o pastor da igreja? Ele disse: ele descobriu. Eu falei: por que ele não te ajudou? Ele disse: ele me mandou para a igreja, porque eu estava na casa dele. Ele não quis que eu ficasse lá, porque descobriu que eu tinha lepra, e me ofereceu um culto à tarde para eu dirigir, para eu poder ganhar algum dinheiro e voltar para o Pará. Ele não quis que eu ficasse lá. Eu estava querendo ficar na igreja, fazer uma campanha, levantar um dinheiro, comprar uma passagem e voltar para minha casa, para minha mãe, para o meu pai. Eu não estou aguentando mais isso aqui. Eu disse: Márcio, você tem que se cuidar. Ele disse: eu estou cuidando. Eu disse: mas como? Está tomando remédio? Ele disse: eu tomei remédio demais, antibióticos e uma série de medicamentos, e eu não fui curado ainda. Eu disse: você deve continuar. Ele disse: cala a tua boca. Eu disse: mas por quê? Ele disse: cala a tua boca. E ele olhou para mim e disse: eu ouço Deus falando comigo que Ele vai me curar na sua seara, que Ele vai me curar fazendo a sua obra, que Ele vai derramar o seu sangue em mim quando eu menos esperar, e vai me curar obedecendo e ouvindo a sua voz. Eu não pude fazer nada a não ser chorar naquela madrugada. Entrei para o meu quarto, me deitei e disse a Deus: Deus, eu quero ser como Ele, eu quero ouvir a sua voz como Ele ouve, me faça ser como Ele. Me deitei e nós dormimos. O tempo se passou e eu sempre preocupado com o Márcio. Não se passou um mês, me convidaram para pregar no culto no lar, na 6 da Norte. E eu fui pregar naquele culto, pastor Paulo.
Cheguei para ministrar a palavra naquele lugar, eu tinha umas 15 pessoas me ouvindo. E eu falei sobre salvação, São João 3,16. Algumas pessoas que estavam naquela noite me olhavam fitamente, algumas mulheres e alguns homens. Me olhavam fitamente. Parece que tudo que eu dizia era para eles. Eram como esponja seca recebendo água, já viram? Era como isso. As minhas palavras eram águas e elas eram como esponja seca recebendo o que eu dizia. Terminei de pregar. Aquelas mulheres se levantaram juntamente com 2 ou 3 homens, vieram até mim e me abraçaram, bem forte. Uma olhou no meu rosto e disse: pastor, lembra de mim? Eu disse: eu não consigo me lembrar. Uma segunda olhou para mim e disse: ô pastor, lembra de nós? E eu disse: querida, eu não consigo me lembrar. Aí uma baixinha, devia ser paraibana, pisou o pé e disse: pastor, o senhor precisa lembrar de nós. Aí eu fiquei até com medo e disse: eu lembro, mais ou menos. Ela falou: o senhor está mentindo, o pastor não lembra. O senhor é pastor, não pode mentir. Eu disse: é verdade, eu não me lembro de vocês. Aquela mulher levou a sua mão numa bolsa de cor escura, abriu o zíper daquela bolsa de cor escura e arrancou um folheto velho e desgastado que dizia: a salvação vem do Senhor. Veio tudo aqui na minha mente. Uma madrugada que eu estava pregando, evangelizando, e uma mulher que eu havia entregado um folheto, e ela havia guardado o folheto dentro de uma bolsa. Até aquele dia, o folheto continuava em sua bolsa. E eu disse: mas eu não fiz o apelo a vocês. O meu amigo quase me bateu porque eu não fiz o apelo. E ela disse: pois é, mas o senhor não falou para irmos a uma igreja, entregarmos a nossa vida? Eu disse: sim, me lembro. Pois é, nós fomos, eu, minhas primas, meus irmãos que estão aqui, e hoje somos lavadas e remidas pelo poder do sangue de Jesus. Estamos prontas, se Jesus voltar hoje, para sermos arrebatadas pelo seu poder e pela sua glória. Eu saí rápido do culto e fui correndo para chegar aonde o meu amigo estava, para dizer a ele. Fui correndo, na hora que eu cheguei, Márcio mais uma vez estava orando. Eu disse: Márcio, levanta daí, preciso conversar com você. Ele ainda ficou uns 10 minutos orando, ele não me obedecia nunca. E depois que ele se levantou e eu estava eufórico para dizer a ele, ele disse: o que foi que aconteceu? Eu disse: eu estava pregando ainda agora, no culto no lar, ali na 6 da Norte. E o que aconteceu? Eu disse: havia umas 15 pessoas lá. Sim, e aí o que aconteceu? Eu disse: algumas mulheres, alguns homens estavam lá. Lembra de uma madrugada? Aí ele disse: já sei. Ele se lembrou da profecia. Ele disse, olhando para mim: lembra daquela madrugada? E veio na minha mente a madrugada da profecia que ele havia dito a mim, mas eu não me recordava. E ele disse: eu lembro do que Deus falou. As pessoas que falaram com você aceitaram a Jesus, não foi? Eu disse: foi, Márcio. Como é que tu sabe disso? E ele disse: você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa entender que os seus ouvidos têm que ouvir constantemente a voz de Deus. Para uma pessoa estar preparada para subir, para uma pessoa estar extremamente pronta para subir para o céu e não ser pega de surpresa com o arrebatamento da igreja, ela precisa levantar o altar da sensibilidade à voz do Espírito de Deus. Eu não vou prosseguir com os outros altares, porque acredito que o tempo já se foi, mas quero resumir o segundo altar bem rápido. O segundo altar está no versículo 4 do capítulo 12, que diz assim: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Mas a parte que me interessa do versículo 4 é quando diz: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Esse altar que eu vejo no versículo 4 é o altar da obediência. Obedecer a Deus. Obedecer o que ouvimos da parte de Deus. Deus está me dizendo que muitas pessoas estão aqui ouvindo a voz de Deus. Você até consegue ouvir a Deus, mas tem tido dificuldades para obedecer a voz que fala ao seu coração. Estão com seus ministérios parados. Estão com a sua vida íntima com Deus estagnada. Tem tido lágrimas nos olhos, mas não de sensibilidade, mas de uma tristeza por estar tão longe das coisas espirituais que vêm da parte de Deus. Para que isto aconteça em nossa vida, nós precisamos ter levantado, erigido em nossa vida o altar da obediência. Obedecer o que Deus está falando ao nosso coração. Obedecer o que o Senhor tem falado ao pastor Paulo nessa igreja. E fazer com que aquilo que é colocado no seu coração seja executado com maestria, com primazia e com excelência. Porque sozinho ele não vai conseguir. Sozinho ele não vai muito longe.
mas com o auxílio das pessoas que ouvem a Deus e obedecem, levantando o altar da obediência, vocês chegarão muito mais longe do que estão. Obedecer a voz de Deus. Quem obedece à voz de Deus está pronto para ser arrebatado quando Ele voltar. Quem obedece à voz do Senhor está extremamente pronto no momento repentino quando Cristo voltar. Uma pessoa que consegue obedecer à voz de Deus, ela nunca será pega de surpresa. Há muitos anos atrás, na antiga União Soviética, uma menininha teve uma experiência fatal em relação à sua fé. Conta a história que uma menininha de 8 anos de idade estava num colégio russo, da antiga União Soviética. E a professora deu algumas folhas em branco para que as crianças fizessem uma redação falando bem dos seus revolucionários. Sobre Lenin, Stalin e outros. Aquela menininha pegou aquela folha em branco e fez uma redação dizendo assim: eu amo a Jesus de Nazaré. Lenin e Stalin foram homens sanguinários, assassinos cruéis. E eu amo a Jesus de Nazaré. A menina foi criada pela avó crente, na pessoa bendita de Jesus, e foi aprendendo com a sua avó, na sua casa, a respeito de Deus. Eles tinham uma pequena Bíblia, alguns pedaços na sua casa, e a sua avó ensinava isso àquela menina. 8 anos de idade. E ela escreveu essa redação e entregou. Quando a professora pegou aquela redação, leu aquelas frases, disse: quem escreveu isso? A menininha levantou o dedo e disse: fui eu. Por quê? Quer que eu escreva de novo? Ela disse: eu vou lhe dar uma segunda chance. Eu vou lhe dar uma folha em branco para você refazer a sua redação, falando bem dos nossos revolucionários. Entregou a folha, aquela menina pegou a folha em branco e reescreveu dizendo: reafirmo tudo o que escrevi e acrescento: os meus pais morreram por amor a Cristo Jesus. E eu espero um dia revê-los nos braços de Deus. Lenin e Stalin estão no inferno, porque eram homens cruéis, assassinos e sanguinários. Entregou a redação para a professora, que a professora leu, se enfureceu, e na época tinha um sistema que ela apertava um botão e a polícia russa chegava rápido onde eles estavam. A professora disse: foi essa menina, podem levar. E sem sequer querer saber o que ela havia escrito, seguindo a ordem da professora, pegaram aquela menina de 8 anos de idade e levaram-na para um campo de concentração na Sibéria. 4 anos, a vida daquela menina era quebrar pedras e levar pedaços de pedras de um canto para outro canto. 4 anos se passaram. Aquela menina estava débil, fraca, magérrima. A sua alimentação era pão e água pela manhã e água e pão durante a noite. Ela ficou presa com estupradores, marginais, homens e mulheres que eram contra o sistema comunista da época da antiga União Soviética e com uma série de outras pessoas baderneiras. Os 4 anos que ela ficou naquele lugar, ela nunca foi molestada por um estuprador. Ela nunca foi envergonhada por algum bandido naquele lugar. As pessoas viam Deus na vida daquela garota. As pessoas viam a presença de Deus na vida daquela menina. 4 anos depois, conta a biografia dessa menina, que ela está trabalhando pela manhã, com uma pedra enorme nos seus braços. Diz a história dela, que ela cai por estar muito fraca e ora a Deus dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu estou preso aqui há 4 anos. Tenho pregado o teu evangelho. Tenho esperado a sua volta, como minha vovó dizia. Mas eu não aguento mais. Eu tenho saudade de minha avó. Ela não sabia que no dia que ela foi presa, os polícias colocaram fogo na casa da sua avó, com a sua vovó presa dentro da casa. A sua vovó estava morta, já tinha partido para o Senhor. E ela dizia: eu tenho saudade de minha avó. Eu tenho saudade de meus pais que morreram por amor ao teu evangelho. Senhor, eu nunca tive uma infância. Eu nunca brinquei com uma boneca. Eu não aguento mais. Eu não quero viver mais aqui neste lugar. Eu tenho obedecido a sua voz. Eu tenho obedecido o teu chamado.
Eu tenho obedecido ao Senhor até aqui. Me ajude a não viver mais isto aqui. Diz a história dela, que ela dobra assim, no chão e morre. A neve da Sibéria cobre o corpo cálido e frio daquela menina. Isso não é uma novela, irmãos, encenada pelos atores hollywoodianos ou pelos atores globais da Rede Globo. Isso não é um filme onde o final sempre o mocinho e a mocinha ficam felizes para sempre. Isso é uma história real da vida de muitas pessoas que resolveram obedecer à voz de Deus, levantarem o altar da sensibilidade à voz de Deus e levantarem o altar da obediência à voz de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite, que se nós quisermos estarmos preparados, nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecermos à voz de Deus. Eu quero fazer uma oração nessa noite, convidar a banda, se possível for, para entoar um hino aqui, um cântico, e eu quero orar pela sua vida. Aqueles que querem receber uma oração nessa noite, venha até aqui à frente, por favor. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou esperar você chegar até aqui. Tem mais espaço aqui, irmãos. Ali um pouco atrás ainda tem espaço. Falar sobre arrebatamento, falar sobre estarmos preparados, falar sobre isso é extremamente fácil. A dificuldade é vivermos isso, é vivermos de acordo com isso, é fazermos aquilo que Deus mais ama. E o que Deus mais ama, sem dúvida alguma, além de adorarmos a Ele, é fazermos aquilo que fomos chamados, é pregarmos o Evangelho enquanto o arrebatamento não acontece. A igreja tem esse chamado princípio. As pessoas que estão esperando o arrebatamento têm essa ordem imperativa de Deus, e isso está vinculado ao chamado que você tem, ao chamado que Deus lhe deu, ao teu chamado. E alguns chamados aqui nessa noite, Deus está me dizendo isso, não estão conseguindo desempenhar aquilo que Deus disse, não estão conseguindo executar aquilo que Deus falou. Não é por conta de pecado, entenda bem, não é por conta disso. Os afazeres da vida, as ocupações desta terra, as preocupações deste mundo têm nos feito ter obstáculos para prosseguirmos e fazermos aquilo que fomos chamados. Por isso, nós vamos orar a Deus e pedir que Ele venha destravar o nosso ministério, para que Ele abra um caminho enorme com escavadeira e aplane os nossos caminhos, para que nós possamos prosseguir com esse chamado nos nossos corações até a volta do nosso Mestre. Feche os teus olhos aonde você está. Pai, eu quero orar pelo teu povo que está aqui à minha frente. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha entrar com providência na vida desta irmã e deste irmão. Eu repreendo, Deus, todo levantar do inimigo em querer travar e estagnar a nossa vida com a trajetória de estarmos na tua presença. Em nome do teu Filho amado, Jesus de Nazaré, eu quero decretar a tua bênção na vida dessas pessoas que se ajoelharam aqui à frente, que se dobraram aqui diante do teu altar, que
estão aqui, Senhor, diante da Tua presença, te pedindo o Teu toque, o Teu amor, o derramar do Teu poder. Em nome de Jesus de Nazaré, entra com providência na vida desta irmã e deste irmão. Dê a ele, ó Deus, a possibilidade de crescer ainda mais. Dê a ela, ó Deus, a possibilidade de aumentar ainda mais esta vontade de estar na Tua presença, de fazer aquilo que foi chamada. Em nome de Jesus de Nazaré, eu oro agora pelo Teu povo. E eu decreto pelo poder que há na Tua palavra, o movimentar das Tuas mãos para abençoar esta irmã e este irmão. Terra, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero profetizar a Tua bênção sobre a vida do Teu povo nessa noite. Eu quero decretar a Tua bênção na vida desta irmã e deste irmão, para a glória do nome de Jesus. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero perguntar nessa noite se há alguém aqui que esteja afastada dos caminhos do Senhor, alguém que nunca aceitou a Cristo e que nessa noite você decidiu se entregar a sua vida. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo? Dê um sinal com a sua mão. Onde está a primeira pessoa? Há alguém? Pode se assentar, irmãos. Há alguém? De repente você está afastado dos caminhos do Evangelho e sentiu vontade nessa noite de voltar aos pés da cruz. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão. Há alguém? Se não há, Deus abençoe a vossa vida. Foi um prazer. Deus abençoe. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou Irmãos, eu consigo ver essa cena, e eu consigo ver a cara do diabo, a cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.